Então, galera, nessa aula de coesão e coerência, eu vou estar explicando para vocês como utilizar essas duas coisas no texto de vocês. Geralmente, coesão e coerência, vocês precisam mais dessa informação aqui, não para resolver questões, mas para aplicar no texto de vocês, tá? Então, por exemplo, se você vê um texto que ele é fácil de ler e você vê que ele tem sentido, que ele foi construído com os conectivos, com os elementos ideais, ele é um texto coeso. Coesão, ele tem mais a ver com os conectivos, que eu vou falar para vocês mais adiante. Coerência nada mais é do que você debater uma ideia no seu texto e, ao longo do texto, continuar debatendo essa ideia, ou seja, reafirmando sua ideia, justificando ela com os seus argumentos, tá? Então, coerência é a preservação do nexo do texto, justamente quando você apresenta uma ideia e, ao longo do texto, harmoniza essa ideia, ou seja, debate ao longo dos seus argumentos, mostrando dados estatísticos, dados históricos, enfim, apresentando informações que sejam o embasamento da sua tese, tá? Então, a variedade de conectivos é extremamente importante para a compreensão do texto, ou seja, para a construção da coesão, que é justamente nada mais do que o produto de vários conectivos, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela de conectivos que vocês podem estar usando no texto de vocês, para que não venha a ser um texto repetitivo, mas um texto onde as palavras sejam diversificadas, porque não adianta você escrever um texto com palavras bonitas, mas essas palavras sejam repetidas ao longo do texto. Então, vocês precisam estar dando uma olhada nessa tabela aqui. Eu não vou estar nem debatendo ela, porque é mais isso aqui para vocês estarem utilizando na redação de vocês, a fim de que vocês venham estar substituindo as palavras, tá? Então, aqui, então, enfim, logo, quando você for concluir alguma ideia, em vez de você usar só então, não. Aqui tem outras palavras que você pode estar usando no lugar de então, para que seu texto não fique redundante, tá? Não fique repetitivo. Então, depois você dá uma olhada aqui nessa tabela, tá? Quando forem fazer a redação de vocês. É bem importante vocês olharem essa tabela aqui, tá? Aqui, ideias alternativas, proporcionalidade. Podem estar dando uma olhadinha. Bom, então aqui eu separei para vocês os princípios da coerência. Então, o primeiro princípio é você não contradizer, ou seja, para que o seu texto seja coerente, tá? Para que o seu texto seja não contraditório, é necessário que vocês mantenham as ideias, tá? Então, se na sua tese você vai defender sobre o veganismo, no seu argumento você não pode estar falando que carne de boi é bom. Você tem que colocar uma alternativa que seja justificando a tese do veganismo, certo? Então, não contradizer é muito importante para que o seu texto seja um texto coerente, tá? Então, coerência correta. Aqui eu trouxe para vocês essa frase. Ela só compra carne de soja pois é vegana, ou seja, aqui tá justamente uma frase coerente, porque pelo fato dela ser vegana, ela só compra carne de soja, ok? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de erro de coerência. Então, ela só compra carne de boi, pois é vegana. Então, isso aqui vocês veem que é um texto é uma frase totalmente contraditória. Por quê? Se ela é vegana, ela não deveria comer nada que venha de animais. Então, aqui vocês veem um pequeno exemplo sobre a falta de coerência, um erro de coerência, tá? Aqui nesse exemplo 4, eu trouxe para vocês o princípio de não tautologia. O que é isso? Ou seja, mesmo que sejam utilizadas palavras diferentes, as ideias e as palavras não devem ser repetidas aqui, tá? Então, coloquem um asterisco em vocês aí, no resumo de vocês, onde vocês estejam anotando, que é de extrema importância que você utilize palavras diferentes, para que justamente não haja repetição das palavras.
E isso pode causar confusão nas ideias, ou seja, sua nota pode diminuir caso você fique repetindo uma ideia ou uma palavra na mesma oração, tá? Então é de extrema importância que vocês deem uma olhada na tabela para que vocês venham estar variando as palavras que vocês forem estar utilizando ao longo do texto de vocês, tá? Então, erro de coerência aqui. Visitei Maceió há 2 anos atrás. Então, qual é o problema dessa frase? O verbo a, ele já tem uma ideia de passado. E atrás tem uma ideia de passado. Então, isso aqui é uma frase redundante, ou seja, uma frase repetitiva, porque o a já dá ideia de passado e atrás também. Então, não seria necessário usar o atrás, porque o a já conclui a missão de fazer uma frase no pretérito, tá? Então, aqui outro erro de coerência para vocês. Então, princípio de relevância aqui. Organizar o texto de vocês deve seguir uma sequência lógica, tá? Então, as ideias não podem estar fragmentadas, ou seja, ao longo do texto de vocês, vocês têm que estar debatendo e justificando a ideia de vocês. Uma ideia ela não pode vir fragmentada, ou seja, na tese de vocês, vocês devem apresentar pequenos fragmentos do que vocês vão estar desenvolvendo no argumento de vocês, tá? Então, essa ideia não pode estar fragmentada, ou seja, se você não falou na tese, provavelmente é melhor você não falar no seu argumento, porque aí vai surgir uma ideia nova, uma ideia fragmentada, e você não vai conseguir desenvolver essa ideia, tá? Então, é bom que vocês façam um esqueleto, tá? Do texto de vocês antes de começar a escrevê-lo. E aqui, continuidade temática. Aqui, como eu coloquei, é extremamente importante, porque essa ideia é debatida no texto. Essa ideia deve ser coerente com o resto do texto. Então, é o que eu falei para vocês anteriormente. Se vocês forem com alguma ideia na tese de vocês, fiquem com essa ideia ao longo do texto, tá? Para que ele seja um texto coerente, ou seja, para que o texto seja harmônico, tá? Então, se na tese de vocês estão debatendo algo, no argumento 1 e no argumento 2, vocês têm que justificar o que vocês colocaram na tese de vocês, tá? Então, é muito importante isso também. E aqui eu coloquei ideias para um texto coerente. Então, a estruturação prévia do texto. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui foi o que me ajudou a aumentar a minha pontuação no Enem. Porque organizar as ideias antes de começar é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes você tem tantas ideias, tantas informações na sua cabeça, que aí quando você vai colocar no texto, fica uma coisa totalmente confusa. Então, uma estruturação prévia, um esqueleto do seu texto é extremamente importante. Como é que vai ser esse esqueleto, tá? Então, nesse esqueleto você vai separar tese, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Aí você vai organizar suas ideias primárias e suas ideias secundárias, tá? Então, você vai separar tudo o que você sabe de conhecimento de mundo, filme, série, conhecimento histórico que você tem sobre aquele tema, tá? Então, você vai separar suas ideias, o seu conhecimento e vai separar algumas informações que você considera importante do texto de apoio. Claro que você não pode copiar as coisas que estão no texto de apoio, mas grifar algumas palavras-chave que estão no texto é extremamente importante, tá? Então, o esqueleto é essencial, de verdade, é o que vai mudar o texto de vocês, tá? Então, escrever de maneira simples e de maneira coesa. Então, às vezes a gente fica querendo fazer um texto bonito, mas um texto com palavras difíceis. Texto bom não é texto com palavras difíceis. Escreva da maneira simples e da maneira que seja organizada, certo? Então não precisa ser um texto mirabolante com palavras difíceis, não. De maneira simples e de maneira organizada, vocês vão conseguir ter uma nota boa, tá? Então tire isso da cabeça de vocês, que texto bom é texto com palavras difíceis. Isso é um mito, tá? Então, manter uma linha de raciocínio. É justamente isso aqui, ter ideias harmônicas, tá? É o que eu falei no início.
você debater uma coisa na sua tese, tá? Apresentar na sua tese uma ideia e, ao longo do texto, debater essa linha de raciocínio, tá? Para que seu texto seja harmônico. Então, enfatizar as ideias. Enfatizar as ideias nada é do que você apresentar embasamento para aquilo que você está defendendo, tá? Então, expor informações para justificar suas ideias, tá? Então, é justamente isso, como eu falei, embasar tudo que você vai apresentar nos seus argumentos, tá? Então, aqui, domínio do assunto. Aqui, então eu coloquei isso aqui justamente para que vocês venham ver como não é um bicho de sete cabeças, tá? Então, assim, por mais que você se assuste com o tema, você pode tentar associar ele com algum livro que você leu, com algum filme, com alguma série que você assistiu, ou alguns dados estatísticos que você saiba, tá? Ou até que seja apresentado no texto de apoio. Então, tipo assim, por exemplo, no meu texto do Enem, o tema desse ano foi os estigmas associados às doenças mentais. Então, de primeira viagem eu fiquei assustada com o tema, claro, mas depois eu comecei a associar ele com um filme que eu tinha assistido, que é A Ilha do Medo. Para quem nunca assistiu, é um filme muito bom que trata sobre o transtorno de personalidade, tá? E eu associei também com uma série que eu tinha assistido, que foi a série Freud, da Netflix, tá? Mas eu não citei a série, eu citei apenas Freud, que foi o pai da psicanálise. Então você pode ver que coisas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que a gente faz, que a gente, sabe, faz por diversão, isso pode ser usado como informação, como embasamento, tá? No texto de vocês. Então, associar com algum filme, com alguma série ou algum livro é muito bom, porque traz embasamento, traz como se fosse, traz legitimidade, tá? Traz legitimidade para o seu texto. Então é muito importante vocês estarem apresentando esses tipos de dados aqui, tá? Para que quando a pessoa que for corrigir sua redação veja que você tem conhecimento, tá? Que você não fica apenas em informações sobre achômetro, entendeu? Provavelmente a sociedade seja desse jeito, provavelmente aconteça isso. Não, você tem que apresentar embasamento para as coisas que vocês vão defender, para que o leitor veja que você tem conhecimento, tá? E aqui, não utilizar frases prontas, ou seja, justamente isso, não fique no achômetro, tá? Não fique na dúvida, não fique na probabilidade, talvez, supostamente não. Saiba associar suas ideias justamente com informações que sejam embasadas, tá? Para que suas justificativas, seus argumentos sejam embasados, tá? Então, filmes, séries, e aqui justamente eu relato para vocês o jeito que eu usei, tá? Os filmes na minha redação, e justamente isso trouxe embasamento, trouxe informação, trouxe legitimidade para o meu texto. Tá? Então é extremamente importante vocês estarem lembrando isso. Se vocês não conseguirem lembrar de algum tema histórico, de algum fato histórico, tá? Vocês podem estar associando isso com alguma coisa que vocês já viram em algum filme, em alguma série, tá? Então, contextualizar. Aqui eu falo fatores históricos que estão à sua memória. Por exemplo, Constituição, se for algum tema relacionado à saúde, educação, segurança, tá? Então, vocês podem estar usando também fatores históricos, isso é bastante importante, mas se não vier nada na memória de vocês, algum fato histórico, pode usar também fatores como filmes, livros, tá? Então, isso traz legitimidade, traz embasamento para o texto de vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido e venham anotar todas as dicas, porque é extremamente importante vocês saberem como montar um texto, tá? Fazer o esqueleto dele e conseguir fazer uma redação que seja coesa, que seja coerente, que seja organizada, tá? Para vocês conseguirem atingir o máximo de pontuação possível.